Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. E vamos lembrar de colocar a aguinha para fluidificar? Então, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, vamos nos conectarmos com o alto, com os espíritos superiores, com o nosso Mestre Jesus e com a nossa mente conectada, a gente vai refletir sobre uma fala de Jesus, na qual ele nos diz o seguinte: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Isso está lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 12. Então, a gente agora vai meditar, né, fazer uma reflexão aí, junto com Emmanuel, né, que é o Evangelho segundo Mateus, por psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, o Evangelho por Emmanuel. Então, nesta reflexão, onde Jesus nos fala que não são os sãos, né, que precisam de médico, e sim os doentes, a gente vai ver que normalmente nós temos tendência a julgar e até mesmo criticar pessoas que não têm boas atitudes, ou enfim, que não têm bons pensamentos, ou que vivem equivocado. Então a gente vai perceber nessa fala que são exatamente esses que precisam de Jesus. A nossa tendência é julgar e dizer, mas determinada pessoa não deveria estar na igreja, não deveria estar no centro espírita, não deveria estar em tal lugar, em tal outro lugar. Porque ela não tem uma boa conduta, porque ela não tem uma boa postura, enfim. Temos a tendência de fazer esse julgamento, não é mesmo? E a gente vai ver que é justamente o contrário. Que Jesus não veio para os sãos, ele veio sim para os doentes. Né? Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os que estão doentes. Então, milhões de nós outros, os espíritos encarnados e os desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Então, vejam bem, que mesmo os desencarnados, né? Nós aqui encarnados e espíritos encarnados e desencarnados, que estão a serviço na Terra, né? Somos almas enfermas. E a gente pensa em julgar os outros, né? Se nós estamos aqui, neste planeta, um planeta de prova e expiações, como eu falo sempre, é porque nós temos, né, algumas coisas, algumas dívidas a saldar. E ainda, né, não estamos em mundos evoluídos, então somos enfermos, certo? Carregando débitos e inibições, contraído em existências passadas ou adquiridas agora. Vejam bem, ó, em existências passadas ou adquiridas agora, né? Muitas coisas a gente adquire nessa própria encarnação. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Então, onde nós vamos encontrar remédio para a nossa alma doente, para o nosso espírito doente? Aonde que a gente vai conseguir saber o que Jesus falou? Onde que a gente pode procurar isso? E onde que a gente vai encontrar esse medicamento que esse médico vem nos trazendo? No Evangelho, né? Então lá tem muitas falas de Jesus que são bálsamo, que funcionam como medicamentos, que nos aliviam, que nos acolhem. Então, no Evangelho é que a gente vai encontrar todo esse medicamento para qualquer enfermidade da nossa alma. E até mesmo, muitas vezes,
doenças provocadas, né, pelo o nosso espírito doente. Então, consequentemente, a gente encontra ali também cura para o nosso corpo físico, certo? Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, então veja bem, agora vem aqui as dicas de medicamento. São falas do nosso Mestre Jesus, como falei, do Evangelho. Então, ó, nas perturbações do egoísmo, quando lá nós estamos super egoístas, então Jesus nos fala o seguinte: faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, no momento que a gente está lá, né, achando que vai explodir o mundo todo, então o que Jesus nos recomenda? Na paciência possuirás a ti mesmo. Na paciência possuirás a ti mesmo. Porque quando a gente está totalmente polarizado, quando a gente está totalmente com muita raiva, a gente perde o controle até dos nossos próprios pensamentos, né? Então, a gente não se possui mais. São pensamentos negativos, são sentimentos negativos que acabam nos possuindo. Então, na paciência possuirás a ti mesmo. Calma, paciência, reflete, respira fundo. Como dizia nosso querido Chico Xavier, né? Enche a boca de água e segura essa água até a raiva passar. Não engole, só engole depois que a raiva passar. Aí, passa a raiva, a gente volta a nossa consciência e a gente volta, né, a ter a paciência. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Quando Jesus nos fala aqui a simplicidade de uma criança, a gente tem que sempre lembrar que a criança é inocente, que a criança é pura. Então, assim deve ser o nosso coração, puro, como o coração de uma criança, que não existe maldade, né? Então, na paranoia da vaidade, quando a gente só pensa em estar melhor, em ser o melhor, em adquirir o melhor, então, né, é bom lembrar que precisamos ter um coração puro como o coração de uma criança, simples e puro como o coração da criança. Na paralisia de espírito por falta de virtude. Se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Então, naquele momento que a gente passa totalmente despercebido, a gente não faz nada, a gente joga para a torcida, vai com a maré e seja o que Deus quiser, né? Nesse momento nessa paralisia de espírito, nesse momento que a gente não busca o melhoramento espiritual, não busca a nossa evolução espiritual, nesse momento, então, se aspiras a ser o maior, se no mundo o servo de todos. Então vamos trabalhar, né, pela causa do nosso Mestre Jesus. Vamos aí ocupar o nosso tempo, a nossa mente com coisas benéficas, com trabalho, né, não necessariamente que seja numa casa espírita, mas um trabalho voluntário, ou até mesmo um trabalho na nossa casa, um trabalho doméstico, alguma coisa que faça com que a gente saia da inércia, né? Saia desse marasmo. Então, coloca a mente para trabalhar e, melhor ainda, se for em prol do bem, de alguma coisa na nossa comunidade, ou como eu falei, até mesmo no nosso lar, certo? Nos quesitos mentais do ódio. É tão até difícil de ler, né? Nos quesitos mentais do ódio. Parece assim uma coisa tão forte, né? Parece não é, né? Uma coisa tão forte, tão chocante o ódio. Mas então aqui ele nos recomenda o seguinte:
Nosso Mestre Jesus nos recomenda o seguinte: ama os teus inimigos. Porque normalmente o sentimento de ódio, ele vem atrelado a alguém, a uma causa, alguma coisa que acabou acontecendo por causa de alguém que não temos tanto afeto, de alguém que também não goste muito da gente. Então, esse sentimento de ódio, ele acaba sendo sempre causado por alguém, né? Ou alguma coisa. Então, normalmente por um inimigo, ou que se dizem nossos inimigos, então, retribuímos com amor, certo? Ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Tem muitas coisas que a gente acaba ferindo as pessoas ou nos ferindo por ignorância. E essa ignorância não é o fato de a falta de conhecimento cultural ou alguma coisa assim. É a falta do conhecimento da vida espiritual. Aqui vem falando dessa ignorância da palavra de Jesus, né, do plano espiritual, do que tem além dessa vida que a gente está vivendo aqui, do que tem além desse momento. Então, a gente aprende com a verdade e a verdade vos libertará. É onde nós vamos encontrar essa verdade? No Evangelho, não é? Ela tem muitas verdades, algumas delas eu estou falando aqui, e até mesmo como medicamento para o espírito. Lembrando sempre que essas falas de Jesus aqui está nos orientando para que isso seja um bálsamo, um medicamento para as nossas aflições e todos os sentimentos que eu venho falando aqui, né? Que foi da vaidade, da revolta, do ódio, da cólera, do egoísmo. Para cada situação dessa, para cada sentimento desse, tem um remédio, que é uma proposta do nosso Mestre Jesus. E a gente encontra lá no Evangelho, tá? Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Perdoar, perdoar e perdoar. Né? Então, perdoar as nossas ofensas. A gente fala isso lá no Pai Nosso e ainda a gente diz assim, ó, nos perdoe como nós devemos perdoar. Então, vamos perdoar para sermos perdoados, né? Nos desesperos provocados por alheias violências. Ora, pelos que te perseguem e te caluniam. Então, há muitas situações a gente se desespera por conta de coisas que foram ditas ou foram provocadas ou foram até estimuladas contra nós. Faz com que a gente sofra, porque na verdade muitas vezes a gente está inocente. Então, ora, pelos que te perseguem, pelos que te caluniam, pelos que não têm um sentimento tão bom assim de ti. Ora por eles, porque orando tu consegue mandar uma energia positiva. Mandando uma energia positiva, tu cria uma ligação de um pensamento bom, tu cria uma ligação boa com essa pessoa e ela passa a ter um sentimento bom, é recíproco. Ela passa a ter um sentimento bom com relação a ti. Então, orar pelos nossos inimigos, certo? Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Então, qual o caminho que tu vai escolher? Na dúvida, segue de Jesus. Independe da crença, da religião que tu vai seguir, né? Ele só pediu que nos convidou a segui-lo. Ele não disse, me segue no Espiritismo, me segue no Evangélico, me segue na Umbanda, me segue no Catolicismo. Ele não disse onde. Ele disse, me segue, né? Então, é seguir o nosso Mestre Jesus. Na dúvida, é seguir o Mestre Jesus. Seguir os mandamentos dele, as leis divinas. E onde vamos buscar tudo isso? Como que eu vou saber? No Evangelho, certo? E aqui eu estou passando para vocês, né? O medicamento das doenças da nossa alma,
onde a gente vai encontrar esse medicamento, nessas falas do Mestre Jesus, e claro que sim, praticar. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Vamos ver a declaração? Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Portanto, nós que somos falhos, cheios de defeitos, que somos egoístas, que somos orgulhosos, que temos medo, que temos solidão, que temos angústias, que temos insegurança, nós somos os doentes que precisamos então do médico, desse médico para a nossa alma, que é o nosso Mestre Jesus. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, nós precisamos ir até ele. Na minha última fala aqui, eu falei do convite que ele fez, né? Vindem a mim. Então, nós vamos receber todo esse medicamento. Esse medicamento está preparado para nós. Ele é certeiro, ele é curador, mas nós precisamos buscar esse medicamento. Certo, queridos irmãos? Então, com essa reflexão, eu desejo a todos uma excelente semana. Mentalizemos a nossa casa, né? Fraternidade Espírita Candeia de Maria. E nesse momento está sendo colocado o nome de vocês em oração, sendo feito trabalhos. Então, mentalizemos e fiquemos em paz. Lembrando sempre de buscar esse remédio para o nosso espírito. Assim como busquemos um remédio para a nossa dor física, no analgésico, no antibiótico, no anti-inflamatório, busquemos também o remédio que é a palavra do nosso Mestre Jesus, que está lá no Evangelho. Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe e até a próxima reflexão.